noite é a vitória final. Nós vamos ver a colheita em Apocalipse 14, versículos 14 a 20. Abra sua Bíblia aí, Apocalipse 14, versículos 14 a 20. Eu peço que vocês deixem as suas Bíblias abertas para que vocês possam conferir depois, quando nós voltarmos nesse texto para ver os detalhes. Mas eu também trouxe o texto nos slides, como de costume, para que você possa acompanhar a leitura. Então, Apocalipse 14, 14 a 20, a vitória final, a colheita. O texto diz assim: Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante a filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na mão uma foice afiada. Outro anjo saiu do santuário, gritando com voz forte para aquele que estava sentado sobre a nuvem: pegue a sua foice e comece a colher, pois chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua foice sobre a terra e fez a colheita. Então outro anjo saiu do santuário que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo, e clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e junte os cachos da videira da terra, porque as suas uvas estão maduras. Então o anjo passou a sua foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra e os lançou no grande lagar da ira de Deus. O lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar, chegando até a altura dos freios dos cavalos, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Vamos orar? Pedindo que Deus ilumine as nossas mentes nessa passagem. Pai querido, nós lemos esse texto e o nosso coração fica alarmado. Que texto, ó Deus, forte. Que palavras duras, ó Deus, nós acabamos de ler. Mas são as tuas palavras. E nós estamos aqui querendo entendê-las como servos do Senhor. E nós te pedimos que o Senhor nos ajude a entender com humildade. E que o Senhor nos ajude, ó Pai, a colocá-las em prática, em nome de Jesus. Que a tua glória seja manifestada na tua igreja, hoje e sempre. Amém. Meus irmãos, eu quero introduzir hoje, falando um pouquinho sobre essa mensagem do Evangelho. Na semana passada nós falamos sobre o Evangelho eterno, a mensagem do Evangelho eterno. Uma coisa que nós aprendemos é que essa mensagem é uma mensagem de graça, mas também uma mensagem do juízo. Nós cremos então que o Evangelho é a mensagem que Cristo salva, amém? Todos nós cremos isso. Agora, se você já tentou evangelizar alguém, na rua você já falou Cristo salva para alguém, ou para um amigo, ou para um vizinho, certamente você talvez tenha escutado as seguintes palavras, ou a seguinte indagação: mas salvação do quê? Do que eu preciso salvação? Por que eu preciso ser salvo? O que Jesus me salva? As pessoas têm essa dúvida, e essa dúvida é genuína. Porque se você está pregando o Evangelho, imagine a cena, você está pregando o Evangelho para um homem que é rico e bem-sucedido, um empresário que mora no Alphaville, que toda a sua vida, desde a sua infância, nasceu em berço de ouro e só teve prazeres nesta vida. E de repente você chega para essa pessoa e diz para essa pessoa: Jesus salva. E ele ri na sua cara e diz: salvação do quê? Eu não preciso de salvador, eu já tenho tudo. Meu dinheiro me salva, minha profissão me salva, eu me salvo. Imaginar a cena? A resposta das Escrituras Sagradas é bastante interessante para essa pergunta. Salvação do quê? Você deve estar falando dos pecados, mas muito mais disso, salvação da ira de Deus. Olha o que Paulo diz em Romanos 5:9. Vamos tentar iniciar com esse texto e finalizar com esse texto. Romanos 5:9. Sendo justificados, isto é, sendo salvos, justificação é a salvação, é quando Deus nos perdoa dos nossos pecados. Sendo salvos pelo sangue, seremos por ele salvos da ira. Que ira é essa?
Como assim? Deus se ira? Nós falamos isso amplamente no sermão da semana passada, e eu te convido depois do culto, amanhã ou hoje à noite ainda, você assistir o sermão da semana passada que está no YouTube. Uma coisa que nós aprendemos é que a ira de Deus é uma forma que as Escrituras se referem, nada mais, nada menos do que a justiça de Deus contra o pecado. Para isso eu preciso ilustrar de uma outra forma. Deus criou todas as coisas, Deus criou todo o universo, Deus colocou neste mundo a sua paz, a sua shalom, a sua glória. A imagem da glória de Deus estava em cada coisa criada, inclusive de maneira mais perfeita no próprio homem. Então Deus criou o homem para cuidar dessas coisas, para guardar a sua imagem, para proteger o seu mundo criado. E o que o homem fez? O homem quis ser o seu próprio Deus, se rebelou contra Deus, rejeitou a sua missão e, se tornando seu próprio Deus, atraiu a maldição para toda a terra. Toda a terra a partir daí passa a ser amaldiçoada. Nós somos amaldiçoados por causa do pecado, por isso que nós vivemos no mundo de dores, por isso que existe a morte nesse mundo, por isso que existe as doenças neste mundo, exatamente e pelo simples fato de que o homem decidiu ser o seu próprio Deus, e em rebelião contra Deus se afastou daquele que é o Senhor de todas as coisas. Entendam, a glória de Deus que o homem desonrou, que o homem ultrajou, a glória de Deus que o homem insultou é eterna. É a coisa mais valiosa e valorosa de todo o universo. Por isso que o salário do pecado é a morte. E por isso que ao homem que não foi salvo por Cristo, que não foi redimido por Cristo, resta-lhe condenação, condenação eterna. E por que é eterno? Porque o tamanho do insulto foi eterno. Porque o tamanho da injustiça foi eterna. Porque o tamanho do erro foi eterno. Porque ele ultrajou a glória de um Deus eterno. É por isso que nós precisamos de salvação. E esse texto vai nos mostrar a justiça de Deus, a ira de Deus. E vai enfatizar mais uma vez que Cristo nos liberta da ira. Amém? Vamos para o contexto rapidamente de Apocalipse. Nós já vimos várias coisas do contexto e nós já aprendemos que Apocalipse 14... O capítulo 14 de Apocalipse encerra a quarta sessão deste livro, mostrando como será o fim, tanto dos salvos, daqueles que creem em Jesus, qual é o fim dos que creem em Jesus, como dos ímpios, daqueles que rejeitam a Cristo. Mais uma vez nós vamos ver hoje o fim dos salvos e o fim dos ímpios. Este capítulo nos ensina que precisamos perseverar na fé até o fim. Pois vale a pena perseverar na fé, vale a pena, toda esta sessão de Apocalipse está nos mostrando que vale a pena perseverar, mesmo que por você ser crente, você for perseguido, mesmo por você ser crente, você passar por pobreza, você deve perseverar até o fim, guardar os ensinos de Cristo, porque só nele recebemos descanso e felicidade eterna. Isso está registrado lá em Apocalipse, nos versículos 12 e 13, que são os versículos centrais desse capítulo, e nós aprendemos várias vezes. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Cristo. E então no versículo 13, uma das 7 bem-aventuranças que aparecem em Apocalipse, é dito: bem-aventurados que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, porque descansam de suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqueles que são fiéis ao Senhor até a morte, até o fim, esses encontram descanso. É isso que esse texto está nos ensinando. Por isso vale a pena perseverar. Por último, então, neste capítulo, há 2 metáforas de colheita, que apontam para a vinda de Jesus, ensinando que um dia Jesus voltará e distinguirá o justo do injusto, o salvo do ímpio, ou como nosso Senhor Jesus mesmo nos ensinou, o joio do trigo. O joio do trigo. E nós vamos ver isso hoje, destacando então a nossa vitória final, que está na vinda de Cristo. Amém? Vamos ver isso? A vitória final, a colheita. A primeira coisa que nós vemos aqui, a primeira coisa que nos é destacado nesse texto, nessas 2 metáforas que nos é trazida nessa passagem, é que o Senhor Jesus irá voltar para ceifar toda a terra
ao seu tempo. Versículo 14. Olhei, e eis uma nuvem branca, e sentado sobre a nuvem, um semelhante ao filho de homem, tendo na cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada. Esse ser angélico, esse anjo, esse ser espiritual que aparece aqui, assentado na nuvem, não é o próprio Cristo. Por vários motivos nós cremos que ele não é o próprio Cristo, simplesmente pelo fato dele ser descrito aqui como recebendo uma ordem de outro anjo que estava no santuário de Deus, e não ser destacado aqui algumas características que serão destacadas quando Cristo aparecer em cena em Apocalipse 19. Aquele que está montado no cavalo branco, com a espada, os seus cabelos brancos, seus olhos com chamas de fogo. Só que nós precisamos entender que esse ser angelical aqui, esse ser espiritual que é descrito aqui à semelhança de um filho de homem, é descrito dessa forma, porque ele representa Cristo. É um ser que representa o nosso Senhor Jesus. E o símbolo que estamos diante aqui é o símbolo da colheita que Cristo, o próprio Cristo, fará na sua vinda. Então observe, esse ser espiritual é um semelhante a um filho de homem, a maneira que Jesus é descrito nos evangelhos, o filho do homem. Então ele é semelhante ao filho do homem porque ele representa o filho do homem, porque ele é um servo do filho do homem. Ele tem na sua cabeça uma coroa, porque como um ser espiritual santo, ele reina junto com Cristo, mas na sua mão ele tem uma foice. Então este é aquele anjo que o Senhor Jesus irá convocar para ceifar. Agora a semelhança dele como do filho do homem é de destacar uma coisa maravilhosa que nós veremos no próximo ponto. Este daqui vai ceifar, não os ímpios, mas aqueles que são salvos. Então essa descrição desse ser é uma referência simbólica que Cristo fará a colheita em sua vida. Interessantemente é que todo o Novo Testamento destaca essa metáfora da colheita, para se referir ao dia da vinda de Jesus, ou ao dia do juízo de Deus, como nesses textos aqui, Mateus 3,12, Mateus 13, 24 a 30 e Marcos 4, 29, que nós vamos ver. Eu trouxe aqui nos slides. Em Mateus 13, 12, é dito o seguinte, aqui não é o Cristo falando, mas João Batista apresentando o nosso Senhor Jesus Cristo. João Batista, ele veio para endireitar os caminhos. E João Batista, ele diz, olha, aquele que virá, ele irá batizar com o Espírito Santo e com fogo. O primeiro batismo diz respeito à salvação, o segundo batismo a juízo, porque o fogo sempre representa juízo. E ele diz, ele tem a pá em suas mãos, limpará a sua eira, limpará a sua seara, e recolherá o seu trigo no celeiro. O trigo vai para o celeiro, porém queimará a palha num fogo que nunca se apaga. João Batista está usando uma metáfora, mas nitidamente essa metáfora tem um fundo espiritual, porque se isso daqui fosse literal, como que um fogo nunca apaga? Exceto o fogo das Olimpíadas, o fogo tem que se apagar. Então, como um fogo nunca se apaga? Olha só, Jesus é aquele que vai limpar. Ele batiza com o Espírito Santo aqueles que são salvos e recolhe o trigo no celeiro. Mas aqueles que não são dele, os ímpios, os pecadores, os rebeldes, os injustos, os homens maus, esses irão para o castigo. Jesus também falou essa ilustração. Em Mateus 13, Jesus conta uma parábola em que o homem havia semeado uma boa semente no campo. Eu vou ler. Jesus lhe propôs outra parábola, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo, mas enquanto todos estavam dormindo, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. E aí, depois os servos desse senhor questionaram e falaram, olha, o inimigo semeou o joio. A resposta do Senhor foi a seguinte, deixem que cresçam juntos até a colheita, porque se for arrancar o joio antes da colheita, o que vai acontecer? Vai arrancar trigo junto. Então deixem. No tempo da colheita, direi aos ceifeiros, juntem primeiro o joio e amarrem em feixes para ser queimado, mas recolham o trigo no meu celeiro.
O que é o joio? O joio é uma erva daninha. O joio é uma erva que não dá semente. O trigo, ele cresce e tem a sua espiga. E dentro da sua espiga, a semente. E essa semente que é moída para fazer a farinha de trigo. Agora o joio não. O joio também tem a espiga, mas dentro dessa espiga não há semente alguma. Ele não serve para nada, a não ser para ser queimado, para ser jogado fora. Entenderam? Então, Jesus está comparando aqui o juízo final, o tempo da colheita. Olha só, mais um texto, Marcos 4, 29. E quando o fruto já está maduro, o tempo da colheita é quando o fruto estiver maduro, logo manda cortar com a foice, porque chegou a colheita. Isso faz nós lembrarmos que Jesus vai voltar para ceifar toda a terra a seu tempo. A seu tempo, é no tempo dele. A colheita ocorrerá quando os campos estiverem maduros. No versículo 15 de Apocalipse 14, nós vemos isso, quando é dito que o anjo deve pegar a sua foice, porque chegou a hora da colheita, visto que os campos da terra já amadureceram. E o versículo 18 também diz a mesma coisa. Pegue a sua foice afiada e junte os cachos da videira, porque as uvas já estão maduras. Nesse segundo caso, o significado é a maldade do homem já chegou ao seu clímax. Nós vamos ver daqui a pouco. Então é no tempo do Senhor, no tempo que Ele mesmo reservou, Ele vai voltar e então teremos o juízo final. Essa é a primeira coisa que nós aprendemos. O Senhor Jesus Cristo voltará para ceifar toda a terra a seu tempo. A segunda coisa que nós aprendemos então é que Ele recolherá os seus eleitos como trigo nos celeiros. Nós vimos aí outros textos que falam sobre isso. A primeira metáfora então desse texto, nos versículos 15 e 16, nós temos a colheita do trigo. Nós não temos aqui o repetir da mesma colheita. Nós temos duas colheitas diferentes. A primeira colheita é a colheita do trigo. A segunda colheita é a colheita das uvas. O trigo vai para os celeiros, a uva vai para o lagar. Agora nós vamos ver isso. Então, o trigo aqui, em todo o Novo Testamento, simboliza o quê? A igreja, os salvos, aqueles que creem, aqueles que permanecem fiéis até o fim. E esses serão recolhidos para viverem a eternidade, a paz eterna, a glória de Deus. Esses viverão para a glória de Deus. Essa colheita, então, é uma figura, um símbolo do arrebatamento da igreja, antes do juízo final dos ímpios. O nosso Senhor Jesus Cristo, inclusive, falou em João 4,35, ao falar sobre a pregação do Evangelho, ao se referir à pregação do Evangelho, naquele momento que ele estava falando com a mulher samaritana, e os discípulos então chegam ali perto dele, e Jesus fala: olha os campos estão brancos para a ceifa, quem irá colher? Roguem ao Deus e Pai de vocês, que envie trabalhadores, porque grande é a seara, mas poucos são os trabalhadores. Então, no último dia, o nosso Senhor Jesus Cristo vai arrebatar a sua igreja, vai tirar a sua igreja do juízo final. Onde nós temos isso? Lá em Tessalonicenses nós já estudamos esse texto algumas vezes, e o texto diz: porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta. Aqui vai uma dica: vai ter trombeta, não vai ser secreto, não tem como ser secreto. Todos os olhos verão e todos os ouvidos ouvirão. Se não houver trombeta, Jesus não voltou. Então vai haver trombeta, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus Jesus Cristo, e os mortos em Cristo ressuscitarão. Haverá a ressurreição dos mortos primeiro, depois nós, os vivos, se nós ficarmos, nós, os vivos que ficarmos, seremos arrebatados, tirados dessa terra juntamente com Ele. Por quê? Porque Ele vai destruir essa terra com fogo. Então nós vamos ser tirados dessa terra, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor, nos novos céus e na nova terra. Olha, se é a mesma coisa que tem em Mateus 24, 31, Jesus falando: e Ele, o Filho do Homem, Jesus, enviará os seus anjos. Vocês perceberam na leitura de Apocalipse o tanto que os anjos estão trabalhando? Tinha um ser angelical na nuvem, então um anjo sai do trono de Deus e diz: ceifa.
e de repente tem um outro anjo, e aí o outro sai do trono de Deus e fala: ceifa. Os anjos, são os anjos do Senhor que estão aí ativos, servindo ao Senhor, fazendo essa obra maravilhosa. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Vai ter trombeta, meus irmãos. Se você escutar a trombeta, você ajoelha e se renda. Jesus está voltando. Estão escutando? Os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos da terra, de toda a terra, uma e outra extremidade dos céus. Nós seremos reunidos. O que é esse arrebatamento? Aqui nós temos 2 ilustrações no Antigo Testamento que nos faz entender essa passagem. A primeira, quando Deus enviou o dilúvio. O dilúvio foi um juízo sobre toda a terra por causa da maldade e do pecado do homem. Mas foi um juízo parcial, não foi um juízo final. E quando Deus enviou o dilúvio, o que ele fez com a família de Noé? Deus salvou a família de Noé, como que arrebatando eles do castigo. Noé fez uma arca, eles entraram nessa arca junto com os animais, e ali eles foram tirados, salvos daquele juízo que caiu sobre a terra. De igual forma, na história de Ló, vocês conhecem muito bem, sobrinho de Abraão, que estava na cidade de Sodoma e Gomorra, e os anjos foram enviados até eles para que eles fossem tirados daquela cidade, e os anjos tiraram eles daquela cidade à força, tiraram arrastando eles daquela cidade, e então o fogo dos céus desceu, eles foram arrebatados do juízo, porque Ló era um homem justo. É isso que vai acontecer aqui. Nós seremos tirados, porque então o Senhor virá com o juízo. E o juízo é a próxima metáfora, a vindima, a colheita das uvas. Vamos ver daqui a pouco. Então, nós aprendemos aqui que os salvos, todos aqueles que creem em Jesus, meus irmãos, olha que coisa mais maravilhosa, olha que consolo mais precioso. Os salvos, todos os que creem em Jesus e Jesus é o Senhor deles, não passarão pelo juízo final e nem receberão condenação nenhuma, porque a própria Escritura diz: não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Não há condenação, não seremos condenados, não passaremos pelo juízo final, seremos tirados dessa terra antes dela ser queimada e destruída. Não passaremos pelo juízo final. Glória a Deus, amém? Então vemos a última metáfora. Mas os ímpios serão pisados como as uvas no lagar. A segunda metáfora é a vindima. Talvez na sua Bíblia tenha aí a expressão vindima. Vindima nada mais é do que colheita de uvas, processo de colheita de uvas. As uvas amadurecidas aqui representa que a malícia humana chegou ao seu clímax. Versículo 17 e 18, olha aí comigo. Então outro anjo saiu do santuário, do trono de Deus, que se encontra no céu, tendo também ele uma foice afiada. Ainda outro anjo saiu do altar, o anjo que tem autoridade sobre o fogo. Olha o fogo aparecendo, para destacar o quê? Que agora é juízo, porque é fogo. Jesus batiza com o Espírito para salvação, mas com fogo, aqueles que não são dele, é juízo. Batismo com fogo é juízo, mas com fogo. E clamou com voz forte ao que tinha a foice afiada, dizendo: pegue a sua foice afiada e junte os cachos da videira da terra, porque as uvas estão maduras. Esse amadurecimento das uvas aqui é o clímax da maldade. Nós sabemos muito bem que o mal, a maldade, a corrupção, a violência, os homicídios e tudo mais de ruim nessa terra irá se aumentar. A maldade vai se aumentar, o amor se esfriará. Jesus disse: o que nós estamos vivendo hoje ainda vai piorar muito, e quando essa maldade chegar no apogeu, quando a igreja for totalmente perseguida, o evangelho for totalmente rejeitado, o homem da iniquidade se levantar e dizer que ele é o próprio Deus diante da maldade e da corrupção, então Cristo vai voltar para colocar um fim nessa história e para mostrar quem é o Senhor, quem sempre foi Senhor, e que todos estes devem
se render a Ele, agora com lamento e não com júbilo, porque serão condenados. Entenderam? Então a maldade chegará num clímax. Deus é paciente, a paciência dele é longa, por isso é chamado de longânimo. Então Deus está pacientemente, meus irmãos, aguentando toda essa corrupção, todos esses juízes corruptos, todas essas violências, todos esses roubos, esses assassinatos, toda essa perseguição contra os cristãos. Pacientemente Deus está aguardando, mas Ele vai julgar. E olhe, como isso é lógico, nós esperamos isso. Se você sofre uma injustiça e a justiça comum não te ajuda, se a própria justiça do país, os juízes que deveriam julgar com um reto juízo, direito, não julgam, o que você espera? Justiça divina. Você mesmo fala, Deus julgará, Deus é a minha justiça, Deus é a minha vingança. Nós esperamos, nós temos senso de justiça, nós esperamos que Ele faça isso, e Ele vai fazer, é isso que o texto está dizendo, quando chegar ao clímax. Olha só, isso aqui é uma citação de Joel 3,13, João está usando Joel 3,13, quando é dito, peguem a foice e comecem a colher, porque a plantação está madura, venham, pisem as uvas, porque o lagar está cheio, os seus compartimentos transbordam, porque é grande a maldade dessas nações. O amadurecimento das uvas representam a maldade das nações, a maldade dos homens que chegou no seu clímax. Então, meu irmão, eu sei que você está desesperado por tantas coisas que estão acontecendo hoje, mas a visão bíblica é realista. Vai piorar antes de Jesus voltar. Mas nós que temos Cristo, nós podemos ter paz, porque nós não passaremos pela condenação, nem pelo juízo. Por isso, persevere até o fim, vale a pena perseverar. O texto então continua dizendo que essas uvas serão lançadas no lagar. O que é o lagar? O lagar é este lugar onde as uvas são pisadas. Naquela época, para tirar o suco da uva e o próprio vinho, essas uvas eram colocadas em caixotes, e normalmente as mulheres pisavam essas uvas, não só as mulheres, os homens também, depois de lavarem os pés bem lavadinhos, pisavam essas uvas para fazer disso o vinho que era tomado. Esse era o lagar. Então, as uvas serão pisadas, e o texto diz, no lagar da ira de Deus. Olha só o que o texto fala. Versículo 19, então o anjo passou a foice na terra, ajuntou os cachos da videira da terra, e lançou no grande lagar da ira de Deus. O pisar simboliza a ira de Deus, o castigo sobre os maus. E meus irmãos, não se preocupem, é sobre aqueles que são maus, os ímpios, não sobre nós que somos do Senhor. É sobre, e Deus não é injusto, Ele não vai cometer nenhuma injustiça. Todos que receberão a punição dos seus pecados, receberão de maneira justa, e eles serão pisados. E aí o texto diz que haverá uma destruição total, um juízo sobre toda a terra. Olha aqui que o texto continua dizendo, e nos mostra que isso aqui é um símbolo, uma figura, uma metáfora, que se refere a algo mais. E o lagar foi pisado fora da cidade, e correu sangue do lagar. Como? Está pisando uva, agora corre sangue. Chegando até a altura dos freios do cavalo, numa extensão de cerca de 300 quilômetros. Aqui tem um detalhe. 300 quilômetros é a distância da Palestina norte a sul. Palestina é pequena, o Oriente Próximo ali é bem pequenininho. Então a sua distância de norte a sul, apenas 300 quilômetros. Nós que vivemos num país continental, é totalmente incrível pensar em 300 quilômetros, acabou o país. E é isso. O que o texto está se referindo? Que esse juízo, ele alcançará toda a terra. A Palestina ali, aquele pequeno país, aquele local onde aconteceu todas as histórias da Bíblia, representando toda a terra. O juízo chegará a toda a terra. Não terá nenhum país que ficará fora do juízo. O Brasil não ficará fora do juízo. Todos os países, todo lugar. Uau! Agora, observe que a expressão, ou a figura, a metáfora de pisar nos inimigos, eu quero que você entenda como uma metáfora mesmo, não como algo literal. É um símbolo. Essa figura de pisar nos inimigos
é uma metáfora da vitória. E essa metáfora da vitória, por isso que nós estamos falando vitória sobre o império das trevas. Essa metáfora da vitória não está aqui apenas no Apocalipse. Está em toda a Escritura Sagrada. Como, por exemplo, no primeiro texto que isso aparece, Gênesis 3,15, que nós chamamos de o primeiro evangelho, onde o primeiro lugar onde Cristo é prometido. Olha, porém inimizade entre você e a serpente. Entre você, a serpente e a mulher, né? Entre você, a serpente e a mulher. Entre a sua descendência, ou seja, os filhos de Satanás, e o descendente dela, Jesus. Este, o descendente dela, Jesus, lhe ferirá a cabeça, esmagará a cabeça, pisará na cabeça da serpente, e você lhe ferirá o calcanhar. Este é um versículo que se refere à morte de Jesus na cruz, quando Jesus derrotou Satanás através da sua morte. Olha só, meus irmãos, pisar nos inimigos, pisar na cabeça da serpente. Em 1 Coríntios 15, 25, citando um salmo messiânico, Paulo nos diz, porque é necessário que ele reine, Cristo, é necessário que Cristo reine, até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Pisar no inimigo é uma metáfora da vitória. E essa metáfora também vem para nós. Lá em Malaquias 4,3 diz, vocês pisarão os ímpios, pois eles se farão cinzas debaixo das plantas dos pés de vocês, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Entenda, meus irmãos, isso é um símbolo, é uma metáfora, e refere ao quê? Ao fato de que toda a injustiça que foi cometida contra nós, toda a perseguição que o povo de Deus sofreu, toda a corrupção deste mundo será condenado diante dos nossos olhos, e a nossa justiça será feita em Cristo. E mais uma vez, Romanos 16, 20, Paulo fala, e a paz, e o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Mais uma vez, a ideia de pisar no inimigo como sinônimo da nossa vitória. O texto de Apocalipse termina falando que os ímpios serão pisados e serão castigados. Mais adiante, capítulo 19, capítulo 20, nós vemos que Satanás também será castigado. E essa é a nossa vitória. O mal será castigado, mas nós seremos salvos. Amém? Como aplicar essas verdades? Eu gostaria de aplicar essas verdades com este versículo, talvez o mais conhecido da Bíblia. Se você é a primeira vez que você entra numa igreja evangélica, provavelmente você já escutou esse versículo em algum lugar, porque este é um dos versículos mais citados, mas muitas vezes pouco compreendido. O texto diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para ser castigado, para ser condenado, para sofrer a condenação dos pecados, para ser pisado no lagar da ira de Deus. Vocês já se perguntaram? Por que nós que cremos no Senhor não seremos pisados no lagar da ira? Porque alguém foi pisado no seu lugar. Porque Cristo foi pisado. Então Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não seja condenado eternamente, não sofra a ira de Deus, não seja pisado no lagar, mas tenha a vida eterna, seja recolhido como trigo. Amém, meu irmão? Você está entendendo o que esse texto está dizendo? Ele está dizendo, só existe uma forma de nós não sermos pisados no lagar da ira de Deus. Qual? Crer. Jesus veio a este mundo para nos salvar da ira. Ele mesmo recebeu a ira de Deus em nosso lugar. Essa é a maior prova de amor que nós podemos receber. Então nós precisamos crer em Cristo. A fé é o meio na qual nós recebemos a salvação da ira. Creia em Cristo e seja liberto da condenação e da escravidão do pecado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Creia. Agora somos libertos também da escravidão do pecado. Então abandone todos os seus pecados. Você é liberto para frutificar. Vocês entenderam a diferença do joio e do trigo? Os dois crescem juntos. Os dois parecem a mesma planta. Os dois dão espigas. Mas em uma espiga há grãos.
na outra, só palha. É assim que nós sabemos quem é de Deus e quem não é, pelos frutos. Você está produzindo grãos para a glória de Deus ou só há palha no seu coração? Então abandone todos os seus pecados. Paulo diz em Colossenses 3, faça morrer tudo que pertence à natureza terrena, imoralidade sexual, impureza, paixões, maus desejos, avareza, que é a idolatria. Avareza é o amor ao dinheiro, é quando você vive em prol do dinheiro, quando você ama o dinheiro acima de tudo, e o dinheiro se torna o seu Deus. Quando você deixa, inclusive, de adorar a Deus, porque você quer ganhar mais dinheiro. Isso é idolatria. Isso vai ser queimado, todo o dinheiro vai ser queimado. Então abandone. Por causa destas coisas, diz Paulo, é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, não sobre nós que cremos. Se você creu em Cristo, você não é um filho da desobediência. Então abandone os seus pecados. E por fim, viva para a glória de Deus. Adore, louve, agradeça, meus irmãos. Essa semana nós vamos ter o dia de ações de graça. No culto do domingo que vem nós vamos ter um culto de ação de graças. Então agradeça aquele que te salvou e te deu a vitória no sangue do Cordeiro, que te libertou da ira e que te salva da condenação do pecado. Viva para Ele inteiramente. Eu quero terminar com o mesmo versículo que nós começamos. Agora pegando mais um versículo, o anterior a ele. Mas Deus prova o quê? O seu amor. Ele nos ama. Pelo fato de Cristo ter morrido, sido condenado em nosso lugar, sido pisoteado no lagar da ira de Deus, em nosso lugar, para ser o nosso substituto. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Logo muito mais agora, sendo justificados, salvos, perdoados pelo seu sangue, seremos salvos da ira vindoura. Viva com esse entendimento. Não tem aquele dia que a gente acorda e não tem vontade nenhuma de viver, de agradecer, de fazer nada. Parece que a gente está numa vida moribunda, cheio de ódio de tudo, de raiva, com o coração cheio de amargura e de ressentimento, de murmuração, e tudo que sai da boca é ingratidão, é reclamação. Vocês têm um dia assim? Eu sou pastor e tem dias assim. Se lembre que você foi salvo da ira. Isso é motivo suficiente para começar um dia com um bom dia. Aleluia! Nós somos salvos da ira. Amém. Alegre-se. Viva para a glória de Deus. Agradeça a Ele pela vida e pela vida eterna. Não deixe que as coisas deste mundo, meus irmãos, essas coisas são passageiras. As coisas desse mundo podem fazer com que nós percamos o eterno, o para sempre. Não deixa que as coisas desse mundo façam você perder o eterno. Olhe para o eterno. Olhe para o eterno. Justificados pelo seu sangue, somos salvos da ira. Aleluia. Curva sua cabeça e ore.